No ar, o EcoCast, o seu podcast de notícias. Olá, aqui é Priscila Peguetin e te convido a acompanhar agora o Eco Brasil, com as principais notícias do país e do mundo desta sexta-feira, dia 13. A pandemia do novo coronavírus também afetou a arrecadação dos municípios. Como forma de amenizar esse efeito, foi aprovada uma lei complementar, porém os recursos ainda são insuficientes. Jalila Árabe traz as informações. O Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela Lei Complementar 173 de 2020, prevê um repasse de 23 bilhões de reais para os mais de 5 mil municípios brasileiros, na tentativa de frear os efeitos da pandemia. Mas entidades representativas garantem que esse valor não chega perto da perda estimada na arrecadação municipal, que pode ultrapassar os 74 bilhões de reais neste ano. O secretário executivo da Frente Nacional de Prefeitos, Gilberto Perri, lembra que entre as principais fontes de arrecadação dos municípios estão impostos como ICMS e ISS. Por conta da crise econômica causada pelo novo coronavírus, essa arrecadação ficou prejudicada. E, segundo Gilberto, os recursos destinados pelo governo federal são insuficientes para cobrir essas despesas. Ele defende recursos extras. Para equilibrar as contas, não há outra saída senão a ajuda do governo federal, porque é o único ente que pode emitir títulos e emitir papel moeda. Não há outra forma de os municípios se financiarem. Ou vem recursos da União, ou esses municípios e estados têm que se financiar por meio do endividamento. E no caso, o que significa? Não pagar fornecedores, não pagar salário de funcionários. A inadimplência é a consequência caso o governo federal não contemple recursos suficientes para cobrir a queda de receitas e o aumento de despesas. Na última terça-feira, a Confederação Nacional de Municípios e a Associação dos Municípios do Paraná se manifestaram sobre o assunto. Em nota conjunta, as entidades também consideraram os recursos insuficientes, afirmando que o montante vai suprir apenas 30% dos prejuízos previstos para este ano. O consultor técnico da Confederação Nacional de Municípios, Eduardo Strans, lembra que as medidas de isolamento social, apesar de necessárias, ocasionaram uma queda brusca na atividade econômica dos municípios. Com isso, segundo Eduardo, os gestores sofreram grande pressão por parte da população, que buscou auxílio para enfrentar a pandemia. Ele comenta sobre o repasse. Esse recurso, embora muito importante, ele não será suficiente para repor as perdas que os municípios terão na sua arrecadação. Nós estamos aí no último ano de mandato dos atuais prefeitos. Os orçamentos, no começo do ano previam, uma série de investimentos e o custeio das suas prefeituras baseados nas projeções de arrecadação e de transferências. Como estas todas estão caindo fortemente a cada mês, este recurso ele é muito importante, mas não vai cobrir todas as perdas que os municípios terão. Os recursos previstos na Lei 173 foram divididos em 4 parcelas e devem acabar em agosto. Como medida de conter gastos, a CNM orienta que os gestores façam todo o possível para atender a população e manter os serviços funcionando, economizando o máximo possível. A entidade defende também outra rodada de recursos da União para subsidiar os mais de 5 mil municípios brasileiros a partir de setembro, quando os recursos federais acabam. Algumas cidades não estão aderindo aos planos estaduais de combate ao novo coronavírus. 2 desses municípios pediram para seguir decretos próprios, mas a ação foi negada pelo STF. Confira os detalhes com Daniel Marques. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal negou o pedido de 2 municípios que queriam não participar de planos estaduais de combate à pandemia. As cidades de Sete Lagoas, em Minas Gerais, e de Cabedelo, na Paraíba, haviam recorrido ao STF, alegando que decretos nas esferas municipais
municipais já definiam quais atividades poderiam ser exercidas durante a pandemia, alegando que estavam reféns das decisões de governadores. Para o ministro Dias Toffoli, que negou o pedido dos municípios, os entes federados precisam articular as medidas de forma conjunta, e não havia sinais de que os prefeitos haviam tentado diálogo com os governadores. Ele também alegou que a obrigação de garantir a saúde dos cidadãos é a obrigação das duas partes e que as ações devem ser organizadas em uma rede regionalizada e hierarquizada. Para o ministro, as decisões municipais não eram condizentes com a situação das cidades e eram claras afrontas às normas estaduais. O trabalho infantil ainda é um problema no país. Só para ter uma noção, nos últimos 13 anos foram mais de 27 mil registros envolvendo crianças e adolescentes. A reportagem é de Luciano Marques. No último dia 12 de junho, data em que se lembra o combate mundial ao trabalho infantil, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, alertou sobre o risco de aumento do trabalho de crianças e adolescentes durante a pandemia do novo coronavírus. O problema, no entanto, é antigo. O trabalho infantil é uma forma de violência e gera um número de acidentes que deixam marcas para sempre em meninos e meninas de todo o país. Segundo dados do IBGE de 2016, 2.400.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estavam em situação de trabalho infantil no Brasil. Destes, 1.700.000 exerciam também afazeres domésticos de forma concomitante ao trabalho e ao estudo. De acordo com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, SINAM, no período entre 2007 e 2019, foram registrados 27.971 acidentes de trabalho com crianças e adolescentes no país. Antônio Carlos de Melo Rosa, presidente do Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente do Distrito Federal, explica que o trabalho infantil vai desde a criança que trabalha em casa, responsável pelo lar, até os jovens que desempenham atividades na agricultura, bares, feiras, vendas de rua, fábricas, entre outros. O especialista explica que a legislação que combate a violência infantil foi embasada em estudos na saúde do desenvolvimento que deixa claro que as crianças, antes dos 16 anos, têm prejuízos ao seu desenvolvimento físico, psicológico e educacional se submetidas ao trabalho. As ferramentas de trabalho, em geral, elas são feitas para adultos, não são feitas para as crianças, né? Os ossos das crianças, eles não são tão desenvolvidos, ainda estão em fase de desenvolvimento em relação aos adultos. A pele absorve mais facilmente produtos químicos, as articulações não estão ainda todas desenvolvidas, a visão periférica da criança ainda não é uma visão que se atente ao ambiente como um todo. Então, uma série de fatores fazem com que esse trabalho não seja propício para as crianças. Felipe Caetano da Cunha, 18 anos, morador de Aquirás, no Ceará, começou a trabalhar aos 8 anos e desempenhou diversas atividades, mas foi como garçom de uma barraca de praia que passou a maior parte da infância, servindo bebidas e pratos, além de cuidar da limpeza. O trabalho era realizado em todos os dias da semana, incluindo finais de semana e feriados. Além de desprotegido contra o sol, diversos acidentes ocorriam diariamente. Era muito comum a gente se cortar, furar, né? Porque assim, a gente limpava a praça de manhã, trabalhava o dia todo e à tarde a gente limpava, jogava o lixo fora. E assim, não sei se você sabe, mas os cestos de lixo de praia, eles são de cipó. Geralmente eles são muito pesados. Imagina cheio de coco e tudo, e pra mim tinha, sei lá, 8 anos na época, né? 10 quando eu comecei a trabalhar como garçom. E aí a gente se furava, a questão da espinha de peixe, né? Que inflama quando fura, cortava o coco, às vezes cortava os dedos. Então assim, realmente acidente de trabalho é muito comum. Além dos danos físicos, como intoxicação e amputação, ocorrem danos psicológicos como traumas, que são carregados por toda uma vida. Felipe foi um dos poucos que conseguiu dar a volta por cima e hoje estuda Direito na Universidade Federal do Ceará. O cearense, que também é consultor dos direitos humanos da criança e do adolescente, explica que toda a sociedade precisa abraçar o problema para que o trabalho infantil seja erradicado no país. E cita um provérbio indígena que diz: é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. Uma das
pautas em discussão nesta semana no Congresso Nacional é a reforma tributária. Saiba como fica este e outros assuntos por lá com Yuri Hudson. O Congresso Nacional deve retomar nesta semana as discussões sobre a reforma tributária. Uma comissão de deputados e senadores já analisa propostas que tramitam na casa, mas o Legislativo ainda aguarda um projeto do governo federal. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, encerrou a semana passada cobrando o envio de uma proposta. Ele criticou o fato do Ministério da Economia não ter enviado um texto e apenas mencionar a necessidade de maior arrecadação por parte da União. Segundo Maia, isso só acontecerá com o crescimento do país e não com mais impostos. Não tem nada mais importante que nós melhorarmos o ambiente de negócio no Brasil, o sistema tributário brasileiro, os nossos impostos todos que existem, de bens e serviços, eles geram muita insegurança jurídica, muito litígio no Supremo, mais de 1,5 trilhão de litígio tributário, fora toda a complexidade e custo de administração do sistema tributário brasileiro. Então nós vamos retomar o debate baseado nas PECs, tem o mesmo escopo, a mesma base. Na próxima semana não dá mais para esperar. Já no Senado, além da reforma tributária, existem medidas provisórias que estão prestes a vencer. Uma delas é a que auxilia o setor aéreo em meio à pandemia do novo coronavírus. O projeto permite que as companhias aéreas tenham um prazo de até 12 meses para devolver aos consumidores o valor das passagens. Além disso, também auxilia funcionários das companhias com a permissão para sacar parte do FGTS, como explica o relator da matéria na Câmara, Arthur Oliveira Maia, do Democratas. Quando nós estamos ajudando as empresas aéreas, estamos também ajudando os 40 mil trabalhadores que estão com contratos suspensos. Se as empresas quebrarem, não terão, depois da pandemia, também o seu emprego. Também há uma pressão em cima do presidente do Congresso para convocar uma sessão das duas casas para analisar vetos do presidente Bolsonaro. Entre os vetos mais polêmicos estão o veto às máscaras, a política de proteção indígena e a extensão da desoneração da folha de pagamento. O Eco Brasil desta segunda-feira fica por aqui. Esta é uma parceria com as agências Brasil 61 e Rádio Web. Nos encontramos amanhã, neste mesmo horário. Ou, se preferir, ouça o nosso podcast a qualquer hora do seu dia. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para se manter bem informado. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os amigos. Até mais!